Pessoal, vamos sair aqui desse princípio geral, desse macro que o ministro André Mendonça muito prazerosamente nos trouxe, e vamos começar a descer aqui num caso concreto, mas com um olhar privilegiadíssimo aqui do órgão de controle, da segunda instância. Temos aqui um caso para analisar, mas não precisamos nos ater a ele. Isso é um ótimo exemplo para a gente falar de segurança jurídica. Em março desse ano, petróleo nas alturas, mais de $100. Isso complica todos os governos. Em muitos países há uma pressão popular, ninguém gosta de pagar caro por combustível. O governo editou uma medida provisória para instituir uma alíquota de 12% sobre as exportações de petróleo bruto. Justificativa: preservar o abastecimento doméstico de derivados. A medida provisória acabou caducando, como a gente diz, no início de julho, e aí o governo decidiu fazer isso sem respaldo legal. Uma resolução da Câmara de Comércio Exterior aplicando novamente a alíquota por pelo menos mais 60 dias. A questão não é se o Estado pode agir numa emergência. Quase todo mundo, de fato, está agindo, como eu disse. É o que sustenta a escolha de 12%. Por que não 6%? Por que não mais? Por que precisa? O que respalda? Qual resultado se espera? Qual indicador pode medir a eficiência de uma tomada de decisão? Para discutir não só esse caso, um olhar também mais amplo, eu quero convidar aqui Chicão Bulhões, presidente do Instituto Brasileiro de Ambiente Regulatório e Liberdade, o BARDA, por favor. Obrigado. Quero dizer que Chicão é o nome de guerra dele, né? Ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Obrigado, Daniel. Flávio Jardim, desembargador do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E o Gustavo Bichara, advogado tributarista. Por que não, sem modéstia, o maior tributarista do país aqui conosco. Chicão, deixa eu começar por você, mas antes da gente entrar nesse caso que eu estou tomando como exemplo aqui, o petróleo, a gente pediu uma visão mais ampla. Governo e parlamento, e a gente tem ali muitas decisões, a gente pode falar de desoneração da folha, IOF, por aí vai. Tem tomado decisões no limite da legalidade e no limite da previsibilidade de regras? Bom, primeiro, boa noite. Agradecer aqui a CNN pelo convite, também pelo evento, por ter topado discutir um tema que, para mim, sempre foi muito presente na minha vida. Esse meu nome é de guerra, Chicão, aqui. Eu chego nos lugares, sou pequenininho, as pessoas não entendem nada, fica uma coisa bem engraçada, mas na política do Rio de Janeiro, quando eu fui eleito ali em 2018, eu não fazia parte da política, né? Na verdade, eu vim naquela onda ali de 2018 no estado do Rio como advogado que quis atender os pequenos empreendedores. E ao longo dessa caminhada, sempre ouvindo aqueles relatos, né? Aquela pessoa que queria abrir um restaurante, tinha que ir no bombeiro e o bombeiro mandava cortar 2 centímetros da porta por conta do gás. Aí vinha na semana seguinte a vigilância sanitária, mandava trocar a porta inteira, porque na verdade não podia ter aquele espaço para passar rato, barata e algum tipo de coisa como condição para poder dar uma licença para abrir aquele empreendimento. E aquilo foi sempre aflorando em mim muito um sentimento de injustiça. Como é que a gente muda esse cenário? Regulação é uma palavra difícil, distante, mas no fundo é regra do jogo. No fundo vale a pena fazer esse negócio ou não vale a pena? E a gente não está falando aqui só de grandes petroleiras, a gente está falando aqui do empreendedor brasileiro, das pessoas que estão gerando sua renda, levando seus sonhos adiante, colocando comida na mesa, são pessoas que estão encarando este ambiente todos os dias.
E isso me levou depois a ocupar uma secretaria na gestão do prefeito Eduardo Paes, até recentemente, onde a gente até trouxe essa visão regulatória para o desenvolvimento da cidade. E agora, depois de um tempo no setor de petróleo, para um instituto que a gente cria justamente para que a gente possa trazer esse debate cada vez mais à luz do dia, porque ele acaba distante, acaba muito jurídico, e a gente quer trazer ele muito para o ponto prático. E falando um comentário rápido depois da minha introdução, a resposta é, e aí acho que o ministro Mendonça aqui tocou no ponto que eu acredito ser o essencial. Muitas vezes no Brasil a gente atribui a qualidade do trabalho do legislador a uma produção legislativa. Quer dizer, aquele que produziu mais projetos de lei, aquele que apresentou mais projetos, que aprovou mais projetos, seria um bom legislador. E a gente esquece que a própria palavra parlamento vem de parlar, falar, representar, ser um representante, uma voz, uma pessoa que está defendendo ali um ponto de vista. E quando essas regras acabam, e esse conceito acaba distorcido, eu acho que a gente no tempo se decepciona muito com a política, o que a gente acaba acontecendo muitas vezes. Caramba, eu tenho que encarar mais uma dessas milhões de regras que acontecem. E uma dessas distorções acaba vindo, na minha opinião, aqui, em relação a medidas provisórias, medidas que deveriam ser excepcionais e específicas, em que se usa de um tempo que o parlamento pode usar para apreciar, para julgar, fazendo uma conta reversa, uma conta de trás para frente. Quer dizer, se eu posso esperar 4 meses de uma medida provisória, portanto, edita-se a medida, cobra-se no dia seguinte o imposto novo, como é o caso aqui do imposto de exportação de petróleo, 12%, numa indústria regulada, numa indústria de capital paciente, numa indústria de segurança energética, numa indústria que, aliás, está com a sua produção de refino saturada no Brasil, ou seja, todo o petróleo que é produzido no Brasil, você precisa exportar uma parte, porque você nem consegue refinar todo esse petróleo no Brasil. O petróleo, você não consome o petróleo direto, você precisa aquele fármaco, um shampoo, um produto, roupa, tudo isso é um derivado desse petróleo. E o Brasil já opera na sua capacidade máxima de refino. Então, quando vem com essas justificativas que criam um emaranhado, gera essa sensação de injustiça, de insegurança e muito de quem poderá nos defender. Então, esse foi o espírito aqui dessa criação desse instituto, também desse debate, não apenas para discutir questões como essa do imposto de exportação, mas outras que perpassam a vida do dia a dia do desenvolvimento econômico do país. O instituto, que é novo, né, criado agora, em junho ainda este ano, com sede no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, não podia ter outra sede, mas temos aqui a presença em São Paulo, mas é importante que seja no Rio de Janeiro, aliás, um estado que precisa também muito desse debate, né? Um estado que tem ficado sempre nas discussões econômicas fiscais, mas eu acho importante, até uma provocação para o país. A gente discute muito o fiscal, crucial, muito importante, temas macroeconômicos, questão dos juros, crédito, mas a gente não pode esquecer da questão regulatória. Eu acho que isso é um dos grandes entraves para o nosso desenvolvimento, da decisão de pegar o seu dinheiro, colocar num negócio, numa atividade que vai gerar emprego, oportunidade, prosperidade, vai pagar imposto, que vai ajudar a sustentar o Estado, a pagar as políticas sociais, as intervenções que o governo precisa fazer no dia a dia para a melhoria das pessoas, e essas coisas precisam ter essa sensibilidade, é por isso que a gente fez isso. Ministro Antônio Anastasia, eu já cobri inúmeras sessões às quartas-feiras no plenário do TCU e vejo como o tribunal se dedica frequentemente a analisar e medir o custo, a eficiência, o resultado de políticas públicas, a legalidade de medidas tomadas pelo governo. O tribunal tem uma forma de medir também o custo da imprevisibilidade gerada por falta de regras, adiamento de decisões ou quando o governo se excede. Eu me lembro de um caso, me permita aqui lembrar, de construtoras que acabaram depois envolvidas na Lava Jato também, que estavam executando as obras de 3 aeroportos. Esse era um caso clássico: Vitória, Goiânia e Macapá. Durante 10 anos ali as obras paradas. É óbvio que tinha coisa ali que precisava ser pontuada. Durante 10 anos também, essas 3 capitais ficaram sem um aeroporto minimamente razoável para atender seus passageiros. Reforço a pergunta: o TCU tem como calcular e medir também o custo do que não é feito, do que não é executado, o custo da imprevisibilidade? Bem, Daniel, boa noite. Me permita ainda rapidamente cumprimentar todas as senhoras e os senhores, meus queridos colegas dessa mesa,
Eu tenho de saudar meus conterrâneos na pessoa do nosso presidente, ministro Luiz Felipe. Quero saudar também nosso anfitrião, meu caro amigo João Vitor, doutor Badaró, doutor Lafetá, doutor Décio Freire, o padre Guerra, que nos protege, e cumprimentar a CNN pela iniciativa. Mas, meu caro Daniel, veja bem, primeiro respondendo que sim, evidentemente o Tribunal de Contas da União, nós temos hoje, pela Constituição de 88, a responsabilidade de não somente realizar a auditoria de conformidade, mas igualmente a auditoria operacional, que avalia e aquilata o desempenho da administração e o serviço público e o faz não tão somente no julgamento das contas presenciais uma vez por ano, mas fundamentalmente nas diversas auditorias das políticas públicas que realizamos, no qual nós temos a oportunidade de sopesar, caso a caso, a qualidade do gasto e, é claro, o efeito também da inação do poder público. Como nós citamos há pouco, como o ministro André Mendonça corretamente falou, do tema das agências reguladoras. O contingenciamento que ocorre sobre as agências penaliza a sua execução e, eventualmente, isso enfraquece e torna mais tíbia a atuação das agências. Então, no momento que nós apontamos esses equívocos, nós estamos, de modo claro, demonstrando que aquela deficiência leva a um prejuízo. Agora, um prejuízo financeiro exato, eventualmente, pode até ser calculado. Mas me permita citar que também calculamos e calculamos bem políticas públicas, não digo equivocadas, mas que não têm um resultado medido positivamente. E vou lhe dar um exemplo de matéria que eu fui relator, inclusive, que é a identificação de incentivos fiscais concedidos a alguns segmentos de alguns setores, cujo retorno é duvidoso. Então, esses são pontos de atenção e que o tribunal, através do seu corpo técnico de altíssima qualificação, como todos aqui sabem, tem podido participando, orientando e dando subsídios ao governo federal, ao Poder Executivo, na remodelagem dessas políticas, não com o intuito de assumir, e jamais seria o nosso papel, a discricionariedade das decisões, mas permitindo que o governo tenha mais informações para que as decisões ocorram. Eu, pessoalmente, me permito agora estender, ainda que rapidamente, sei da recomendação de ser bastante objetivo e sério nas respostas, mas a questão da imprevisibilidade colocada por vocês e que é a coluna vertebral, o leitmotiv dos nossos debates, ele causa ao Brasil um prejuízo imenso e ele surge sob vários aspectos, inclusive quando há o chamado silêncio da administração, o poder de não, a faculdade de não decidir. Tudo isso leva a uma incompreensão e eleva, evidentemente, a um ambiente que não é seguro, que não é tranquilo, que não é amigável para investimentos, normalmente de infraestrutura, que leva aí investimentos que podem chegar a 90 anos. Na palestra de abertura, o ministro André foi muito feliz de falar em planejamento, que nós sabemos que não é uma, digamos assim, uma vontade do povo brasileiro. Nós não temos simpatia pelo planejamento. E todos aqui, muitos já viram eu falando, eu tenho, repito a exaustão, os dois furores que nós temos na nossa cultura. O furor legiferante, que foi mencionado aqui, a mania de fazer muitas normas, e o furor querelante, que é o exagero pelo litígio. Então, combater essas duas ideias com planejamento levará, ainda que de modo oblíquo, a um grau maior de maturidade e, por frequência, de segurança jurídica. Ministro, eu o agradeço por ter resgatado aqui uma frase na abertura pelo ministro André Mendonça relativa ao funcionamento e à necessidade de autonomia das agências reguladoras. O senhor, me corrija se eu estiver enganado, foi relator de um processo que também fez uma auditoria em parte das agências. O diagnóstico já é bastante conhecido. O senhor tem uma expectativa de que haja uma mudança efetiva nessa política das agências reguladoras? O relator foi o ministro Jorge Oliveira, mas com respaldo unânime do plenário, e eu acho que o efeito já é tão positivo que o Senado já aprovou recentemente um projeto de lei que determina que não pode haver mais corte orçamentário, contingenciamento em relação às agências reguladoras, a matéria em que a minha depreciação da Câmara. O deputado Bulhões foi deputado, sabe como é que eu fui senador, como não é fácil aprovar leis. Mas eu tenho a impressão que esse é um tema muito sensível e com a pressão da sociedade deverá seguir avante, porque é algo inconcebível nós imaginarmos, e falava aqui na antessala, como que nós perdemos a oportunidade de fomentar situações de infraestrutura, porque as agências estão inoperantes, lamentavelmente. Está aqui a doutora Verônica, que foi
dirigiu a Agência Nacional de Águas e Saneamento durante muitos anos, com muito garbo, com muito denudo e proeficiência, e ela sentiu na pele o que é ter uma agência responsável pelo marco legal do saneamento. Recebemos aqui, eu participei algumas vezes da delegação do OCDE, que dizia como fazer se não tem meios humanos e meios financeiros. Então, nós temos que ter a maturidade de dizer, basta nisso. E o tribunal, no momento que aponta, identifica, demonstra o problema, ele pelo menos toca na ferida e, eventualmente, até oferece o remédio. Agora, não é nossa responsabilidade tomar o remédio. Desembargador Flávio Jardim, é muito comum a gente ver casos de setores regulados chegarem ao TRF1 pela natureza dos seus contratos. Quando uma medida econômica chega ao judiciário de forma mais ampla, mas mais particularmente ao TRF1, e por que não às suas mãos, o que cabe exatamente examinar? Mais a competência e procedimentos ou também proporcionalidade, duração e efeitos econômicos? Obrigado pela pergunta, Daniel. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite a você. Queria também cumprimentar todos na mesa. Queria cumprimentar a todos os presentes na pessoa do conselheiro, meu corregedor, doutor Rodrigo Badaró. Também na figura do desembargador federal João Carlos Maier, meu colega de turma. Essa é uma pergunta muito interessante, Daniel. Na verdade, os setores regulados, eles são setores que representam um desafio muito grande para o direito, porque as agências reguladoras foram criadas para lidar com temas eminentemente técnicos, sobre os quais, muitas vezes, o Poder Legislativo não toma uma decisão conclusiva. Às vezes, o Legislativo legisla, na verdade, mediante a edição de regras que guardam em si conceitos jurídicos indeterminados, normas abertas. E alguns autores até dizem que esses conceitos serão determinados a partir do caso concreto ou da sua regulação. Essa qualidade da regulação é que, muitas vezes, o judiciário tem que estar observando. Tem que verificar se o processo de aprovação da resolução daquele determinado ato regulatório seguiu os ditames mediante a oitiva das partes, mediante a consideração das contribuições que os regulados apresentaram e também mediante hoje, a partir da Lei da Liberdade Econômica, de uma análise adequada de cost-benefit, que a gente chama de impacto regulatório. Ou seja, se aquela medida impacta e privilegia, de fato, o setor que está tendo o que se busca almejar. Às vezes, há um envolvimento, sim, da aplicação do princípio da proporcionalidade. Mas a nossa busca no âmbito do judiciário, ela deve ser eminentemente uma busca procedimental, verificar se foi seguido o procedimento adequado, se quem deveria ser ouvido foi ouvido, se os argumentos foram considerados, mas a decisão, a tendência, e assim deve ser, ela deve ser resguardada para o órgão regulador, porque assim é o funcionamento do desenho institucional entre os poderes. Você foi relator recentemente de um acordo ali envolvendo a mineradora Beloção, um projeto exploratório ali bastante grandioso no Pará, ao lado da hidrelétrica de Belo Monte. A conciliação tem sido possível nesses casos? A gente vê muito o Supremo e muitas vezes desconhece o que está acontecendo na segunda instância. Especificamente, você mencionou a lei do marco temporal. Em relação à questão indígena, eu sinto que o Brasil ainda precisa de uma regulação adequada. O que existe hoje é a adesão à Convenção 69 da OIT, que diz que nós, em empreendimentos que possam impactar direto ou indiretamente os povos originários, devemos consultá-los. Mas não há uma lei específica sobre como a consulta deve ocorrer. Então, não se sabe, por exemplo, quem fala pelos indígenas, ou seja, quem são as instituições representativas dos povos indígenas, em que medida eles, de fato, são considerados impactados, tempo, procedimento, isso tudo acaba levando ao que o ministro André Mendonça disse, que são decisões casuísticas, caso a caso. E esses processos demoram muito. No caso de Beloção, por exemplo, havia uma manifestação formal da FUNAI, emitida pelo seu presidente, atestando que a consulta foi realizada.
E após 2 anos, houve uma modificação da agência reguladora, sem um procedimento que ouviu a parte, dizendo que faltavam ainda requisitos que não tinham sido cumpridos, mas essa modificação ela veio retroativamente, ou seja, ela não havia sido apontada no momento em que o presidente e a FUNAI já haviam atestado que todos os requisitos tinham sido cumpridos. É um caso típico de insegurança jurídica. Meu objetivo na conciliação foi tentar colocar as partes para negociarem, porque um fenômeno que a gente tem visto muito no Poder Judiciário, mas eminentemente no controle dos atos administrativos, é o da burocracia defensiva. Muitas vezes, Daniel, os agentes do Poder Executivo têm medo de decidir. O silêncio, o apagão das canetas, eu acho que é uma expressão que é cunhada, pelo menos eu atribuo ao ministro Bruno Dantas, é um fenômeno muito preocupante. E no Brasil ele tem sido muito presente. E é um fenômeno também que ele hoje muito estudado no âmbito do exterior. Não é um fenômeno evidentemente brasileiro. O termo, inclusive, que se usa na Europa é burocracia defensiva. Você traz à tona, eu te agradeço por isso, apagão das canetas e essa relação mal resolvida com povos indígenas, por exemplo, por causa da falta de regulamentação da Convenção 69. Só para lembrar, a gente está aqui às vésperas de entrar num super El Ninho profundo, uma seca extrema que há de vir. Rony Glanzmann conhece esse assunto, uma dragagem emergencial no rio Tapajós, absolutamente necessária para evitar a perda de navegabilidade do rio, uma rota de escoamento dos grãos ali no norte de Mato Grosso, tudo parado, porque decidiu-se não mexer com o mau humor, vamos dizer assim, dos povos ali presentes. Deixa eu passar a palavra para o Gustavo Bichara, porque a gente está falando aqui muito de insegurança jurídica e de falta de definições. Hoje é 5 de agosto, em menos de 5 meses temos o início da vigência da reforma tributária. Aprovamos uma emenda constitucional, aprovamos os projetos de lei regulamentando essa reforma, aparentemente resolvido, 40 anos que tiramos da frente. Não sabemos qual vai ser a alíquota do IVA e não sabemos como vai ser o imposto seletivo, que também pode afetar as petroleiras, as mineradoras, o pessoal que fabrica bebidas açucaradas, por aí vai. Eu fico imaginando o que está na cabeça de quem está planejando o ano que vem ali no departamento de contabilidade ou no jurídico dessas empresas. Como que está? Vai ter reforma tributária valendo em 1º de janeiro? Bom, boa noite a todos. Daniel, obrigado pela pergunta. Saudar meus companheiros de painel, saudar os presentes, agradecer ao presidente João Vitor pelo convite. É uma alegria estar aqui. Queria dizer, Daniel, me permita aqui uma confissão, que eu cheguei aqui hoje, olhei ali o tema e vi estabilidade, previsibilidade, confiança. Eu tive assim, um sentimento lúdico, né? Porque eu não sabia que tinha CNN Talk sobre ficção, né? Mas é muito mais interessante a gente discutir ficção do que a realidade, né? Porque essa coisa de segurança jurídica, gente, vamos ser francos, no Brasil, isso é uma quimera. Eu acho que a gente tem que aterrissar com essa premissa, até para poder evoluir no debate, sem hipocrisia. Isso é um delírio, né? Não existe. Agora, também não é só no mundo jurídico, né, ministra Anastasia? A vida é insegura, né? Outro dia eu fui dar uma palestra num hospital de São Paulo para os 200 médicos sobre a mudança de tributação dos médicos. Aí eu comecei a falar, o médico levantou, doutor, mas isso aí não tem segurança jurídica. Eu falei, mas a vida também é assim. Eu tenho um problema no joelho, fui a 3 médicos, cada um acha uma coisa. Também não tem segurança médica, que é muito mais importante que segurança jurídica, né? Então, a primeira premissa é essa, a vida é insegura, né? A gente tem que se essa ficha cair, acho que todo mundo vai ser mais feliz. O tema da reforma tributária, Daniel, eu acho que é um exemplo de manual de insegurança jurídica e começa na noite da votação da PEC. Quem estava lá sabe. O texto foi votado sem que os congressistas o conhecessem. E teve, alguns deputados suscitaram esse tema, não chegou a versão final, ninguém sabia o que estava sendo votado, mas foi.
foi aprovado de roldão. E depois da votação, então, começaram a chegar as emendas. E aí, o mais curioso, de madrugada chegou uma emenda aglutinativa que aglutinava e ninguém sabia o quê. E votaram também aglutinativa. Então, a reforma tributária, eu acho que é um exemplo, assim, muito proeminente de insegurança. Veja, eu sou a favor da reforma, não sou contra a reforma, acho que vai melhorar, vai demorar, mas quando terminar a transição, acho que ela vai melhorar a vida dos contribuintes brasileiros. Agora, você tem situações que evidenciam que, conquanto a ideia fosse boa, a execução está muito ruim. Por exemplo, a alíquota. Ninguém sabe, Daniel menciona bem, ninguém sabe qual é a alíquota. Porque vai ser 27. Não vai, por uma razão elementar. Estados, municípios e a União podem fixar as suas próprias alíquotas. Então, ali em Brasília pode ser uma, no Rio pode ser outra, em São Paulo pode ser outra. Não vai haver variação abrupta em função da modelagem, mas o fato é que cada ente tributante ficará livre para fixar a sua própria alíquota. Mas disso resulta inequívoca a premissa de que hoje as empresas não sabem quanto vão pagar. O imposto seletivo também é um exemplo, eu diria assim, até triste, de insegurança jurídica. Esse imposto, aquele também conhecido como imposto do pecado, tradicional no mundo todo, no Brasil vai incidir sobre externalidades que não tem nada a ver com o objetivo de desincentivo. Um exemplo, dou dois exemplos, minério de ferro e petróleo, inclusive exportação. O Brasil é o único país do mundo que vai usar como um tributo desenhado para desincentivar condutas, vai tributar a exportação de petróleo e minério de ferro, respectivamente, segundo e terceiro maiores itens mais relevantes na balança comercial brasileira. E nós vamos tributar a exportação, violando um dogma que nem é do direito, é um dogma da economia, que não se exporta tributo. Ou, em outras palavras, é uma ideia idiota, que foi, desculpem a franqueza, mas que nós estamos levando à frente. Agora, em termos de insegurança jurídica, não fica por aí a reforma tributária. Daniel, continua ali aberta as portas para uma série de cobranças que nós também não estamos discutindo, como, por exemplo, das contribuições de intervenção. Hoje eu li no jornal que o governo cogita fazer uma CID para o setor postal, imitando o que existe no setor de telecom para o FUS, que foi uma coisa que nunca funcionou. Então, quer dizer, nós vamos ter uma contribuição de intervenção para financiar a ineficiência dos Correios, né? E nessa linha também, não quero me estender muito, mas não quero deixar de tocar no ponto mencionado pelo Chicão, que é a questão do imposto de exportação de petróleo, que talvez seja o ápice da insegurança jurídica e tributária que nós estamos vivendo hoje. Da noite para o dia, literalmente, o governo edita uma medida provisória cobrando 12% sobre as exportações de petróleo. Por quê? Porque tem a crise no Oriente Médio. E aí, sejamos francos, já está tarde, podemos falar a verdade. Criaram um tributo para não aumentar a gasolina na bomba, porque esse ano é eleitoral. E se o ano é eleitoral, não podemos aumentar a gasolina. E aí, o que se faz? Um tributo que não pode ser arrecadatório, que é o imposto de exportação, foi criado para compensar a perda de arrecadação decorrente de subsídio. Agora, acontece o seguinte, o imposto de exportação, justamente por ser uma exceção à sua finalidade principalmente arrecadatória, ele pode ser criado sem lei. A ele não se aplicam as peias e amarras condicionais consubstanciadas nas limitações condicionais ao poder tributar. Então, faz-se o que quer com esses tributos regulatórios. Agora, nós temos temos o IPI de cigarro, que aumentou da noite para o dia 56%, temos a tributação do VGBL, que foi feita por IOF. Sempre que o governo precisa de caixa, agora lança a mão, Daniel, dos ditos tributos regulatórios, esquecendo-se da premissa de que eles não servem para arrecadar, eles servem para, como o próprio nome diz, para regular os mercados. Essa é a nova praga do momento em termos de tributação no Brasil. Por quê? A porteira foi aberta com o IOF. Exatamente. Aquele IOF do ano passado, 6 decretos subsequentes. Mas aí, onde é que reside, a meu ver, talvez o maior problema disso? O desrespeito com o parlamento, ministra Anastasia. Porque, veja, foi feita uma medida provisória, o parlamento deixou caducar. O que o governo fez? Uma resolução, como se a resolução tivesse a capacidade de criar um tributo. E a conclusão aí é até constrangedoramente óbvia. Se pode resolução,
não precisava medida provisória, porque não tinha relevância, ela não era nem necessária, para que relevância e urgência, né? Agora, como diz o Daniel, diz bem, desculpa me estender, mas a porteira está aberta e nós estamos verificando nesse ano eleitoral diversos tributos ditos regulatórios sendo utilizados com fim escancaradamente arrecadatórios. Bichara, deixa eu pegar desse ponto aqui e passar para o Chicão. O que a gente está vendo a partir da guerra na Ucrânia e principalmente do que está acontecendo no Oriente Médio é um tabuleiro sendo redesenhado ali de uma forma que muita gente não imaginava, a ponto de ter petroleira americana falando em construir oleoduto para evitar o fechamento do Estreito de Hormuz no meio da Síria. Quando que você foi imaginar que petroleira americana ia falar de oleoduto na Síria? Agora, curioso que a exploração de petróleo está indo para novas fronteiras. Suriname está virando um player, Guiana já é um grande player, 1 milhão de barris. A gente dormiu quando acordou, Guiana está produzindo quase 1 milhão de barris. A costa oeste ali da África está virando novamente um player. A Venezuela está de volta no tabuleiro, com uma nova legislação do petróleo que convida ao investimento. E o Brasil tem uma oportunidade grande. Já virou um grande produtor, tem condição de estar entre os 5 maiores exportadores do mundo. O quanto que um imposto de exportação de 12% afeta o investimento futuro? Porque hoje você está concorrendo com outros países que são amigáveis para o investimento. Agora, acrescento a pergunta. Nessa reunião da Camex, em que foi decidida a resolução, como o Bichara lembra, o Ministério da Fazenda mandou um ofício dizendo assim, sugiro 6%. Se for 6%, estava ok? Se for 20, se for 2, se for 3, se for 4, assim... acho que o grande ponto que o Bichara toca aqui muito bem é a questão do seguinte, aquilo que é regulatório é para organizar, supostamente, vamos dizer, supostamente para organizar a economia, certo? Supostamente para manter o petróleo no Brasil. Aí a pergunta, quanto que o Brasil tem de reserva de petróleo para encarar crises? Reserva, estou dizendo, de petróleo guardado, barril de petróleo guardado. Quanto tem? 0. Quanto tem a China? 1 bilhão e 400 milhões de barris. Quanto tem os Estados Unidos? 300, 400 milhões de barris. Por quê? Porque existe uma visão do mundo real em que você pode ter momentos de geopolítica que exijam tomadas de decisão para proteger o seu país, para proteger a sua sociedade, para proteger o seu funcionamento. E por isso os países se planejam com tempo para que quando essas coisas acontecem, você não precise penalizar ainda mais essa previsibilidade, ou ainda mais os seus investimentos, que é o caso que o Brasil está fazendo. Mas que você possa escoar essa produção, escoar essa reserva, que é o que agora a China está fazendo, no momento em que países como China e Rússia proibiram exportação dos seus derivados. O que está acontecendo, talvez pela primeira vez na indústria do petróleo hoje, é que antes você ficava discutindo o barril do petróleo para dizer o seguinte, olha, tem mais petróleo ou menos petróleo, mas no fundo, como eu disse na minha abertura da fala aqui, o que você consome é o derivado do petróleo, não é o petróleo. Só que pela primeira vez essa discussão se inverteu, porque como a China e a Rússia, por razões distintas, tomaram a decisão de proibir a exportação do derivado, isso afeta o agro brasileiro, aliás, profundamente, com questão dos fertilizantes, entre outros, o que aconteceu foi que a disponibilidade do parque de refino global também caiu. Então você tem aí cerca de 30% hoje de indisponibilidade de parques de refino, pelo menos no mundo. E isso traz essa pressão, a pressão do seguinte, dos preços. Você tem barril, mas principalmente por decisão da China de tentar evitar uma recessão global, ela fechou o seu mercado, está usando as suas reservas, mas está mantendo o seu parque de refino ocioso para dar espaço para as suas necessidades emergenciais. E com isso ela espera não colocar o mundo em recessão. Então o produto derivado hoje de uma refinaria está saindo como se o barril de petróleo estivesse, vamos dizer, na casa dos $130. Então a refinaria está comprando o barril a 80 e está vendendo o produto final derivado como se tivesse a 130. Mas isso é global. Como o Brasil enfrenta esse desafio, tem outros mecanismos que não a criação de imposto de exportação, que não faz na prática o Brasil manter o seu petróleo aqui, porque não tem refinaria para refinar todo o petróleo produzido no Brasil. Então não tem como ele ser regulatório. Ele só pode ser arrecadatório.
E aí o que se faz com essa arrecadação pode ser o debate qualitativo, quer dizer, usa para subvenção. Neste caso, dados da ANP, essa subvenção está sendo usada até o momento integralmente para diesel. Então, a subvenção, dados da ANP, publicados, dados públicos, todos os 7 bilhões arrecadados até o momento, quase 7 bilhões arrecadados até o momento de imposto de exportação, estão sendo usados para subsídio do diesel. E quem produz diesel no Brasil? Uma empresa só, cujo acionista controlador é o governo. Bom, e aí tem sempre um ponto também que é o seguinte, né? São contratos de 30 anos de duração, quando não mais. Em algum momento, e a gente viu isso na pandemia, o petróleo, em termos contábeis, pelo menos, chegou abaixo de zero. E nesse momento, execução de um contrato de longo prazo, ninguém falou assim, pera lá, tem um reequilíbrio, vamos baixar o imposto aqui. E agora imagina, você está no mercado de capitais, você é um investidor, as pessoas estão investindo, estão olhando para o Brasil e dizendo o seguinte, olha, será que eu invisto meus bilhões naqueles novos programas, naquelas novas visões que o Brasil tem para a segurança energética, para tudo aquilo que o Brasil estrategicamente busca, mas será que eu coloco o meu dinheiro ali? Quer dizer, é seguro você fazer esse tipo de investimento no Brasil? E todos aqueles que apostam no longo do tempo, porque você não constrói uma plataforma de petróleo do dia para a noite, né? Claro que se demora, você vai começar nas novas fronteiras exploratórias, lá no Amapá, por exemplo. Né? Está muito próximo de se começar essa exploração no norte do Brasil. Como é que todo o mercado, como é que todo o setor vai olhar e vai entender, bom, qual é o custo de colocar isso lá? Porque eu vou demorar 5, 6, 7, às vezes 10 anos para começar essa operação. E é claro que o Brasil, nesse aspecto, afasta novos atores de mercado, afasta essa atratividade, coloca isso no custo dos leilões. Então, existe um preço contratado para o futuro, fora as discussões, que vão parar no Supremo Tribunal Federal e que daqui a, talvez, 10 anos, não sei, depende aqui, vão virar eventualmente precatórios, porque se várias dessas ações judiciais resultarem, por exemplo, numa derrota do governo, esse dinheiro, de fato, vai ter que voltar para aqueles que foram prejudicados, se, no final, essas ações forem julgadas nesse sentido. Então, isso cria realmente muito essa insegurança nesse cenário e aí, é claro, pode trazer várias consequências. Ministro Anastasia, o TCU é muito reconhecido pela altíssima capacidade técnica de seus servidores, quadro de auditores muito qualificado. Mas sempre há críticas sobre até onde vai o papel de controle do TCU e onde começa o exercício da política pública. Vira e mexe, o pessoal fala, bom, o TCU não está dando um passo além da conta, não está tirando a capacidade do executivo, das agências reguladoras. E a pergunta é essencialmente essa, como fazer o controle bem feito? E aí, impossível deixar de pegar aqui, mas não vou morrer de ansiedade, não. A gente tem um grande debate já sobre o leilão do Tecon Santos 10, o senhor foi relator desse caso. Como evitar, como fazer um controle sem substituir o executivo ou o regulador na elaboração da política pública? Me permita, em primeiro lugar, meu caderno, fazer uma saudação ao meu amigo, o ministro Eduardo Cardoso, insigne jurista, homem público de escola, e também agora grande ator da nossa televisão pela série da Anita Halley, parabéns. Né? Queria agradecer a pergunta, meu caro Daniel, e também, quando o doutor Chara falava, eu lembrava uma frase atribuída, ora, a Benjamin Franklin, ora, a Grã-Duquesa Paulina Bonaparte. Nada na vida é certo, salvo a morte e os impostos. Não é? Então, isso, lamentavelmente, nós temos que acostumar com isso. Mas é uma questão delicada que você toca, meu caro Daniel. Não há dúvida que há essa ponderação. O tribunal foi empoderado pela Constituição Federal e pela legislação posterior, que atribuiu ao tribunal, mercê da sua qualificação, especialmente do seu corpo técnico, evidentemente, exatamente a possibilidade de ingressar com essa auditoria operacional e na aprovação das alegações, das concessões, acompanhamento das políticas públicas, um papel maior, mas jamais de substituir o Poder Executivo e a autoridade política eleita e delegada pelo povo para fazê-lo. Nós temos, em relação às agências, uma competência de fiscalização de segunda ordem para verificar tão somente se as agências estão cumprindo de acordo toda a regulamentação e a sua legislação. Concordo que há momentos que aparentemente é uma questão tênue entre o que significa o acompanhamento formal dos procedimentos das agências ou da administração como um todo e aonde, eventualmente, o tribunal pode parecer que está querendo se imiscuir numa política pública, mas isso jamais ocorrerá, porque a decisão final será sempre do Executivo e, se porventura o tribunal cometer eventualmente um ato que extrapole, existem os meios de controle sobre o próprio tribunal, até porque nós não fazemos coisa julgada. Me permita um breve Claro. à parte.
o senhor fala do empoderamento do tribunal, há críticas, e trago essas críticas aqui num espírito muito fraternal, ministro, de que o tribunal foi empoderado não só pelo que o senhor cita, mas por suas próprias instruções normativas e pela jurisprudência criada por seus próprios acordos. Como é que o senhor responde? Eu acredito que não, porque, veja bem, todas as competências que tem o tribunal decorrem da lei. Não há nenhuma competência que pode ser exercida pelo controle externo, quer pelo TCU, quer pelo Tribunal de Contas dos Estados e municípios onde existem, que seja radicada em algo que não seja a lei. A forma da implementação é que exatamente é o tema. Nós estamos discutindo agora exatamente algo parecido com isso, que é a SESEX Consenso, iniciativa do nosso ministro Bruno Dantas, que é um fato, e me parece muito positiva. Eu sempre digo que as pessoas não podem ser o consenso, ministro Eduardo. Ser contra o consenso é ser contra a lei da gravidade. Agora, o tribunal, ele não impõe o consenso a ninguém. Ele aceita o pedido que vem do governo, do executivo e de uma empresa privada que submete ao tribunal um procedimento que eventualmente será homologado com base no interesse público pelo plenário, para dar o carimbo, dar ali a nota, o registro, o diploma de uma segurança jurídica a um acordo de temas que estão arrastando há anos. Então, acho muito positivo, mas é natural que existem sempre as indagações, as instituições têm ali as suas perplexidades, as suas idiosincrasias, as invejas são também próprias dos humanos e das instituições, então isso acontece. Mas não me parece, claro, eu estou no tribunal há 4 anos, eu jamais vi ali, vamos dizer assim, ainda que de modo subrepetício, um intuito de se apoderar de competência alheia. Isso eu já confesso que nunca vi, nunca percebi e tenho certeza que não é esse o desiderato da Corte de Contas Federal Brasileira. Desembargador Flávio Jardim, tenho aqui uma pergunta mais filosófica. O judiciário, especialmente a partir da segunda instância, tem encerrado incertezas judiciais ou aberto novas? Daniel, eu creio que o judiciário busca, em última análise, resolver as questões, solucionar as questões, inclusive agora com os precedentes vinculantes, com os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Por óbvio, nós não julgamos em abstrato, julgamos casos concretos, às vezes com peculiaridades. Precisamos conciliar a nossa jurisprudência, manter ela íntegra, estável e coerente. O que o ministro André falou hoje, do professor de Harvard, que mencionou Lon Fuller, é muito importante, porque o sistema jurídico, ele, em última análise, ele deve ter essas funções de orientação, de coesão, de enunciar adequadamente quais são o que se espera do cidadão. Mas, claro, como eu comentei também, em muitos casos, a legislação ela é de fato omissa. O que está legislado não resolve de antemão o caso concreto. E passa-se a impressão, então, de que o judiciário estaria aí se imiscuindo em poderes em relação aos quais ele não detém. Isso é uma discussão filosófica difícil, mas, em última análise, não é a nossa pretensão, tal qual o ministro Anastasia mencionou do TCU, causar mais incerteza. A nossa missão é causar certeza. Deixa eu aproveitar que a gente tem outros desembargadores do TRF1 presentes aqui, mas, do seu ponto de vista, queria trazer a discussão sobre esse filtro de transparência que acabou de ser sancionado. A gente tinha uma emenda constitucional, faltava regulamentação, tudo chegava no Superior Tribunal de Justiça, acumulava muitos processos nas mãos de mais de 30 ministros, impressionante, mais de 30 ministros não conseguem dar conta do número de processos que chegam lá. Com o filtro de relevância que acabou de ser sancionado, isso olhando do ponto de vista de um tribunal regional federal, ajuda ou limita? No âmbito do Tribunal Regional Federal, a nossa impressão é que o STJ passará a julgar com mais qualidade, com mais tempo, questões bastante relevantes, mas também nós teremos mais responsabilidades. Isso já veio ocorrendo. Na medida, por exemplo, em que nós hoje, vários recursos não sobem mais, eles são decididos pela nossa presidência e depois em agravo pela nossa Corte Especial. Porque os recursos, Daniel, continuarão a ser interpostos. Eles só não subirão mais, mas eles serão decididos no Tribunal Regional Federal ou nos Tribunais de Justiça. Então, por esse ângulo, para o TRF, haverá uma missão nova, difícil,
volumosa e relevante. Mas eu acredito que, sobre o ângulo do STJ e do cidadão, teremos julgamentos com mais qualidade. Bixara, você na sua intervenção inicial mencionou a indefinição sobre a alíquota do IVA, indefinição sobre o imposto seletivo. A gente está a menos de 60 dias das eleições gerais no país. Há um debate colocado por alguns candidatos, e eu não estou politizando aqui o que nós vamos discutir, sobre suspender a implementação da reforma tributária. Você, e eu repito, não se trata de nenhuma coloração política. É o caso de suspender para ter mais clareza, por exemplo, sobre esses pontos que você mencionou? Eu acho, sinceramente, eu acho que não, Daniel. Acho que, e digo não por uma razão elementar. O desenho de transição pressupõe que no ano que vem, em termos de IVA, nós só vamos ter a CBS, que é o IVA federal. A CBS é um primo irmão do PIS e COFINS, não tem muita dificuldade. Ela será cobrada, calculada, enfim, com facilidade. É um tributo que a gente está acostumado já. Agora, o IVA, que começa efetivamente em 28, eu acho que, não digo adiar, mas nós temos que trabalhar nesse assunto no ano que vem. Porque a verdade é que, quando se entregou a lei complementar pós-PEC 45, houve uma desmobilização no tema. Basta dizer que a Secretaria Especial de Reforma Tributária foi desativada, enfim, e o comitê gestor aqui foi dominado por secretários de Fazenda, que, aliás, segundo o jornal dessa semana, debatem se o jeton será de R$65 mil ou de 48, né? E o orçamento é de 6 bilhões de reais. Como diz o Felipe Salto, só falta ter hino e bandeira, porque é mais importante que muito Estado, né? Agora, então eu acho que não devemos adiar, mas eu acho que nós devemos ter uma discussão madura sobre a reforma no ano que vem. Agora, fundamentalmente, o tema do seletivo que você trouxe à tona, esse é crucial, porque faltam pouquíssimos meses para o início da incidência e numa irresponsabilidade enorme do governo, a quem cabe apresentar o projeto, até hoje não há nada, rigorosamente nada. Especula-se já nos corredores aqui de Brasília que haverá uma medida provisória. Não preciso dizer uma coisa de extrema responsabilidade, porque um projeto dessa relevância tem que ser debatido francamente com o parlamento e com a sociedade, sobretudo porque, dentre o rol de contribuintes do imposto do pecado no Brasil, estarão vários não pecadores. Eu fico imaginando como estará a cabeça do pessoal do Departamento de Contabilidade, digamos, de uma petroleira, sem saber o que vai acontecer com o imposto seletivo. Teremos ou não daqui a menos de 5 meses. Mas também sei que o pessoal do Departamento de Contabilidade das Petroleiras não queria estar no meu lugar de ser o chato aqui desse palco e encerrar uma conversa tão fértil como essa. Precisamos cumprir uma grade de programação. Eu sou obrigado a ser o chato aqui da vez, mas muitíssimo obrigado, Chicão Bulhões, ministro Antônio Anastasia, desembargador Flávio Jardim e Luiz Gustavo Bixara pela participação de vocês. Uma honra. Muito obrigado. Certo, bom, senhor. Um abraço para você. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, Bixara, você tá doido. Você... Ele deve estar ajudando lá. Tirar o vídeo para... Sim. Podemos? Pessoal, agora a gente passando aqui para um novo painel. Muita gente
e está tudo bem, não tem conhecimento específico do setor portuário. Mas eu quero trazer aqui o drama que a gente está vivendo nesse segmento absolutamente fundamental, não só para a infraestrutura nacional, mas para todo o setor produtivo. Porque o Porto de Santos é a maior porta de entrada do país, por onde mais transitam importações do Brasil, e uma